Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Imigração USA. Todo domingo aqui na Record Américas, eu, Renata Castro, advogada de imigração, bato um papo com convidados que trazem informação, entretenimento e muito esclarecimento para você brasileiro ao redor do mundo ou qualquer outro indivíduo que fale português, que esteja assistindo a Record Américas e que tenha curiosidade sobre como é viver na terra do tio Sam. Eu que já moro aqui nos Estados Unidos há 23 anos, confesso que de todas as perguntas, que o brasileiro tem a respeito dos Estados Unidos, a comida, como é namorar um americano, tem uma que é a mais frequente e, na maioria das vezes, a mais importante: como eu ganho e protejo os meus dólares nos Estados Unidos. E é por isso que hoje o meu convidado, Abel Fiorotti, vai falar a respeito de um sistema tributário nos Estados Unidos que pode ajudar a aumentar a sua riqueza ou criar sérios problemas legais. Abel, seja bem-vindo ao Conexão Imigração USA. Prazer, uma honra estar aqui no seu programa, doutora. Muito satisfação toda minha. Olha, eu vou te contar uma coisa que eu acho que eu não contei em programa nenhum. Antes de eu até imaginar ser advogada, eu comecei a minha faculdade, porque aqui você faz o bacharel para depois fazer o mestrado, Eu queria ser CPA. E daí eu falei, nossa, todo mundo tem que fazer imposto, vou arrebentar aqui nesse ramo. E aí, depois que eu fiz o meu primeiro ano, fui fazer um estágio no Museu de Arte Moderna de Miami. Quando me botaram para fazer contabilidade de centro de custo, eu falei, vou mudar de curso agora. Fez débito e crédito, doutora? Nossa, me deram uma caixa de sapato cheia de recibinho para fazer as alocações. Falei, não é para mim. Então, meu respeito aos profissionais da contabilidade, Abel. Mas você sabe que a gente hoje em dia tem um contato com números e com gestão que é muito diferente de anos atrás, que era aquela coisa tediosa. Hoje em dia, grandes líderes empresariais têm como formação a contabilidade. Sim. Você já era contador no Brasil? Fala um pouco a respeito da sua formação profissional, Abel. Ótimo, excelente pergunta. Sempre atuei com números, desde o início, Comecei minha carreira no Espírito Santo, onde eu fiz bacharelado, na verdade, na área de administração. E atuei, fui sócio de um escritório de contabilidade no Brasil, que existe até hoje. O meu sócio, inclusive, meu procurador atual, o Isaldino Pancieri, deve assistir esse programa, hein? Um abraço. E porque eu dei saída depois que eu mudei para os Estados Unidos, Quando a gente mudei para os Estados Unidos, eu dei a saída fiscal do Brasil. Então, com isso, eu não preciso mais declarar. Inclusive, uma dica para vários imigrantes que estão aqui: o Brasil adota o mesmo sistema dos Estados Unidos. Ele tributa a renda global, ok? Então, se você é um imigrante brasileiro que mora aqui, tem bens, tem empresas no Brasil, você também tem que declarar pela lei brasileira os rendimentos que você tem aqui na América. Lá, muita gente acaba declarando o rendimento do Brasil aqui, porque tem medo do tio Sam, e muitas vezes não tem medo do leão brasileiro. Então, isso é até uma certa alerta. Então, você tem a oportunidade de fazer uma saída fiscal definitiva do Brasil. Muitas vezes, alguns contribuintes não têm acabam não fazendo. Por quê? Porque tem vínculos no Brasil. O CPF não vai ser descredenciado, só vai ter uma anotação na Receita Federal Brasileira dizendo que aquele contribuinte saiu, ele mora no exterior, que é um direito. Ele não vai ser cancelado o seu CPF, que tem também um mito. As pessoas, vou perder meu CPF? Não, você não vai perder o CPF, não vai perder cidadania brasileira, nada disso. Só que você, a partir do momento que voltar para o Brasil, vai declarar novamente seu tributo e vai continuar a sua vida fiscal normalmente no Brasil, não perde. Só que enquanto você estiver no exterior, vai ter uma anotação na Receita Federal Brasileira, onde aquele tempo que você está no exterior, você não precisa declarar os rendimentos que você oferiu no exterior no Brasil. Na verdade, você nem precisa mais declarar no Brasil. Tá? É engraçado você falar disso, Abel, sem querer te interromper, porque você falou uma coisa que é muito pertinente. O pessoal tem medo do tio Sam, mas não tem medo do leão brasileiro. E o Brasil e os Estados Unidos assinaram acordos bilaterais, Sim. porque existe uma preocupação do escoamento de riquezas. Você pode se mudar para qualquer lugar do mundo, desde que você pague os tributos que são devidos. E já houveram vários brasileiros que foram investigados e quase foram para a cadeia aqui nos Estados Unidos. Um caso famosíssimo é o caso do Hélio Castro Neves. Sim. Quase perdeu o green card dele. Mais recentemente teve um outro brasileiro que já é cidadão americano que expôs um grande banco, que disse que ajudava a fazer uma ocultação de renda e agora
Na minha opinião legal, ele corre o risco até de perder a cidadania dele, porque ele fez sonegação de imposto durante o período do Green Card, cometeu aquele crime naquele período, e eles podem, numa situação como essa, reabrir o caso. Então, a gente vai vendo esse cruzamento de dados e até a própria internet, né, a superexposição, e as pessoas desconhecem as responsabilidades tributárias que passam a ter no momento que tem mais um domicílio fiscal. Exatamente. Não há problema de você ter o duplo domicílio fiscal, né? Eu posso ser um contribuinte, por exemplo, sou um residente fiscal americano, tenho um green card, eu sou um cidadão eventualmente americano e sou brasileiro. Eu posso ter o duplo, não é nada ilegal. Você vai declarar no Brasil, você vai declarar nos Estados Unidos. Entendeu? Só que a lei brasileira e a lei americana, de certa forma, elas se parecem. Muita gente não se atenta que o Brasil não é só para declarar a renda do Brasil. E você que é brasileiro na América, você não pode declarar somente a renda dos Estados Unidos. Muitas vezes aparecem pessoas no escritório, ela tem empresa lá no Brasil. Ela tem que declarar, reportar, o governo americano exige. Existem leis, como você mesmo falou, doutor. O FATCA é um exemplo, que é troca de informações, onde que as instituições financeiras têm que informar para a Secretaria do Tesouro americano certos valores de determinados contribuintes. Então, é super importante manter o compliance, cumprir com as leis. E a parte tributária na vida do imigrante é um aspecto super importante. E você sabe, Abel, Entendeu? que quando a gente fala de complexidade, né, de novos sistemas, e você já era um profissional consagrado no Brasil e veio para os Estados Unidos para continuar atuando na mesma área, eu imagino que você tenha visto uma dificuldade de profissionais brasileiros em se adequarem às realidades contábeis e tributárias aqui. E foi isso que levou você a criar essa nova oferta de serviço sua, oferecendo capacitação profissional para profissionais da área de contabilidade aqui nos Estados Unidos? Sim, inclusive é importante o que você falou. Por mais que você seja um profissional super reconhecido, gabaritado, bem-sucedido no Brasil, quando você vem para a América é um recomeço. Você tem que ter humildade de saber que você tem que dar um step back para depois dar alguns passos para frente, entendeu? Muita gente vem, cara, você pode ser o doutor, você pode ser fera, mas é Brasil, aqui é Estados Unidos. Aqui é um outro jogo, é uma economia maior, a regulação é muito mais severa, as instituições são muito mais fortes que no Brasil, não desmerecendo o Brasil, de forma alguma. Mas ser um profissional muito bem sucedido no Brasil é uma coisa. Você mudou para a América, é bem provável que você consiga o mesmo sucesso, mas leva tempo, você precisa ter humildade. Humildade para aprender. Eu trabalhei de funcionário, eu trabalhei muitos anos de funcionário, eu vim empreender há poucos anos atrás. Fui funcionário de empresa, fui funcionário de multinacional, trabalhei para outro escritório, adquiri experiência. Esse tipo de postura você tem que ter. Se você pegar, você está aqui há mais tempo do que eu vou completar agora 9 anos. O que eu percebo, as pessoas que chegam às vezes muito afoito e não querem pagar o preço, em que sentido? De aprendizado, de entendimento. Foi isso que me estimulou a desenvolver as minhas soluções educacionais, a escrever meu livro, porque eu falei, caramba, fui professor do IBMEC, fui professor da Fundação lá no Brasil, tinha uma carreira linda, acadêmica, e eu vim para cá e tudo era novo. Por exemplo, o termo que eu ensino hoje, bookkeeping, não é um termo popularizado no Brasil. Quem é contador no Brasil não tem conhecimento, pra você ter noção, porque não é algo comum. Mas nos Estados Unidos é um tema básico. Aí eu verifiquei, na época eu trabalhava até no escritório, e eu verifiquei, caramba, bookkeeping é um termo comum, algo essencial. Não tinha ninguém na época, hoje tem, falando sobre bookkeeping, ensinando bookkeeping para a comunidade brasileira. Foi quando lançamos o primeiro treinamento, em fevereiro de 2021. E hoje nós somos na turma 17. Nossa, hoje nós temos mais de 3 mil alunos formados. Eu falo sempre que a ponte aérea não é de CEO para CEO. É de CEO para aprendiz. Porque se você, a não ser que você venha numa situação financeira e profissional muito bem estruturada, você vai passar por um período de adaptação. Exatamente. E você falou que você tem 9 anos nos Estados Unidos, eu tenho 23 anos nos Estados Unidos. E eu acredito a minha ascensão profissional, o fato de que eu não era nada no Brasil e vim para cá como um nada, então para mim eu estava disposta a topar qualquer coisa. Você começou, né? No zero, eu comecei no negativo. Porque o que eu vejo? Eu vejo muita gente falando, eu no Brasil eu era isso, mas aqui eu sou aquilo. Aqui é outro jogo, aqui é outra dinâmica, mas também quando você ganha aqui, a mão, né, daquela jogada vale muito mais a pena. Então, você falou dessas turmas de formação dentro da área de bookkeeping.
A última matéria que eu li é que os Estados Unidos têm uma das maiores defasagens do mundo em profissionais da área contábil. Sim. E esse pessoal que está fazendo essa capacitação no seu instituto, eles estão fazendo esses treinamentos para abrir negócios ou para trabalhar para outra pessoa? Qual é o perfil de quem está fazendo esse treinamento? Então, é bem diverso, né? O bookkeeping hoje é uma área muito terceirizada. Os maiores escritórios de contabilidade, empresas de CPA aqui dos Estados Unidos, contratam, e o maior fornecedor de mão de obra de bookkeeping acaba sendo a Índia, por uma questão natural do idioma, né? Eles falam inglês. Eu tive esse insight de fazer o curso em português e hoje, inclusive, treino pessoas que estão no Brasil. Então, é possível a pessoa do Brasil, que mora lá, ajudar. Tem vários cases já de alunos que moram no Brasil e eles fazem o bookkeeping a partir do Brasil. São contadores formados, entendeu? Aprenderam o bookkeeping, porque é uma atividade que não precisa de licença, não precisa de curso superior, não precisa de nada. Do ponto de vista acadêmico falando, você precisa do conhecimento, você precisa conhecer o software, que o mais utilizado é o QuickBooks Online, aqui nos Estados Unidos, porque 85% do mercado é deles, de market share. Então, a Intuit, ela meio que domina a área. Sim. Nesse aspecto, como é que você vai fazer um bookkeeping e não conhecer o QuickBooks? Você precisa? Quase impossível. É impossível. Então, a gente treina o profissional e é diverso. A gente tem alunos hoje que buscam uma carreira. Tem muito brasileiro que está no Brasil que quer vir para os Estados Unidos, começar a carreira e se tornar, por que não, um CPA, um EA, fazer toda a jornada do conhecimento para se tornar um profissional na América. É possível. Você que é contador, que eventualmente está aqui, brasileiro, começando a carreira, vê agora, ou está no Brasil, quer ser é possível, leva tempo. Você tem que ter o quê? Humildade, tem que ter a disposição de aprender, estudar e se dedicar. Nada vai vir cair do céu, gente. Cair do céu são graças e chuva, graças de Deus e chuva. O resto, você tem que buscar, você tem que trilhar. Vai trabalhar para alguém, vai adquirir experiência, e aí vai chegar um momento. E vai você investir vai em educação. Vai investir, porque o mais importante é o conhecimento. Aqui, por exemplo, bookkeeping, que é uma área essencial. Pense bem, a maior parte dos imigrantes, todos eles têm uma empresa. Você tem uma empresa, eu tenho uma empresa. A gente precisa de fazer o bookkeeping, porque o bookkeeping, além de ser algo essencial de você organizar suas contas, eles têm 3 principais finalidades. A principal delas é o compliance, declarar o imposto de renda, ok? Todo mundo precisa declarar. É uma obrigação, é um dever. Se eu não declarar, eu vou ter problemas com o fisco americano, eu posso eventualmente até ser preso. Como você citou, casos, né, se a pessoa for investigada, se for comprovado que cometeu de fato algum crime, essa pessoa vai ser indiciado e eventualmente pode ser preso, né? Enfim, então tem que cumprir com as obrigações quanto é um residente permanente ou um cidadão aqui nos Estados Unidos. Segundo, captação de recursos. Os bancos vão exigir seus números. O banco vai querer saber qual é o seu profit and loss, qual é o seu balance sheet, quais são os números da sua empresa. Será que eu vou emprestar dinheiro para você? Vale a pena? Como é que ele vai avaliar isso? Eu preciso de ter elementos. E, Abel, se a gente... Que é o bookkeeping. E a terceira, só para concluir essa parte, é a questão do controle financeiro. Inteligência de negócio. Faz toda a diferença. Tomar decisão. Como é que você vai administrar uma empresa se você não conhece os números dela? Às vezes o sujeito fala assim, que a gente tem muito cliente também, aluno, nas nossas capacitações, que são empresários. Pessoas de várias áreas. Que querem conhecer para poder dominar o negócio. Tipo assim, como é que... às vezes ele fala assim, eu não gosto de número. Eu falo, você pode até não gostar de número, mas para administrar uma empresa você precisa saber dominar os números. Não dá para ser... não dá para tomar decisões se você não tiver os números devidamente apurados no processo de bookkeeping. E não é só para quem é contador, doutora Renata. Nós temos cases aqui de alunos, alunas, na verdade, a grande maioria é mulher, né? É incrível como que as mulheres dominam. Acho que cerca de 70% das pessoas que participam dos nossos treinamentos é do sexo feminino. E tem um case que é assim, muito curioso. Ela é formada em educação física e hoje ela é uma bookkeeper. Ela cuida de mais de 20 empresas, de um grande grupo da área de construção. E a formação básica dela é educação física.
Mas isso daí Entendeu? mostra que para recomeçar nos Estados Unidos basta querer. Exatamente. E foi um prazer bater esse papo hoje aqui com Abel Fiorotti, que é o mestre dos números e hoje capacita vários brasileiros a trilhar uma nova realidade profissional dentro da área da contabilidade. E para você que é brasileiro e assiste ao Conexão Imigração USA todo domingo aqui, os seus números, a sua matemática tem que ser perfeita e sempre resultar em entretenimento e, quem sabe, um green card. Domingo que vem, antes do Domingo Espetacular aqui na Record Américas, eu e você temos um encontro marcado, não vai perder.